Olá, olá. Boa tarde. Vou só dar um tempinho pro Instagram chamar todo mundo. Quem tiver aqui, né, tiver interesse nesse tema. Boa tarde. Hoje eu começo uma série de lives sobre óleos essenciais. Essa semana vai ser inteirinha destinada a eles, as minhas gotinhas preciosas e que trazem tantos benefícios para nós, né? Então vou esperar só mais um pouquinho, que eu entrei ainda um minutinho antes. E aí eu começo aqui. A minha ideia com essas lives é trazer um pouquinho mais de informação sobre os óleos essenciais, já que hoje eles viraram moda aí na casa de todo mundo, né? E uma moda boa. Contudo, eu acredito que é uma moda que precisa ter uma estrutura, né? As pessoas precisam conhecer um pouquinho mais. Precisam não, devem. Para que o uso desses óleos essenciais possa ser feito bastante consciente, com muito amor, muito respeito à natureza, à Mãe Terra, e que as pessoas possam tirar o máximo de proveito possível, sem se intoxicar, sem se prejudicar, enfim, que possa ter esses cuidados aí bastante especiais. Então eu vou dar só mais um tempinho, eu fiz uma programação para hoje. Hoje o tema vai ser óleos essenciais para todos, ou seja, será que os óleos essenciais é para todo mundo? São para todo mundo, desculpa. Então hoje o tema vai ser esse, tá? Oi Ru, tudo bem? Eu tô aqui falando, se tiver gente com a gente tá ótimo, se não tiver, tamo aqui. Para eu deixar esse conteúdo disponível para quem tiver interesse nesse assunto. Então, eu estava aqui comentando que eu resolvi fazer uma série de lives, né, sobre aromaterapia, sobre, na verdade, os óleos essenciais, mais do que tudo, que são eles os nossos mestres aí, né, e justamente porque hoje virou quase moda o uso dos óleos essenciais, eu tô trazendo aqui algumas informações para que as pessoas possam usufruir dessas gotinhas aí preciosas com o máximo de segurança e na sua potencialidade máxima. Então hoje a ideia é eu falar sobre se os óleos essenciais são para todo mundo e como é que isso funciona, né? Então eu resolvi trazer, eu trouxe na verdade um conteúdo bem teórico hoje, e eu vou trazer uma convidada que está fazendo uso dos óleos essenciais de forma autônoma, mas que ela vai dar um depoimento lindo. A Fabi, que está aqui, Fabi, tudo bem? Também está nessa jornada, né, de autocuidado com os óleos essenciais. E, bom, primeiro, a gente precisa entender o que são os óleos essenciais, né? Quem eles são, quem é essa matéria-prima que está na nossa casa, né, nesses vidrinhos. Então, os óleos essenciais nada mais são do que substâncias líquidas que são extremamente voláteis, que são produzidas nas plantas aromáticas. E qual é a função deles nas plantas? É justamente das plantas se comunicarem, expressarem o que está dentro da sua alma com todas as espécies do exterior. Então é como se os óleos essenciais fossem a voz das plantas, né? Como se as plantas pudessem falar com as outras espécies, com o seu mundo externo, através dos óleos essenciais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a lavanda, para ela atrair insetos polinizadores, os óleos essenciais é quem faz o óleo essencial da lavanda é quem faz essa comunicação com os insetos. Nos países tropicais, né, em lugares que o calor é extremamente intenso, normalmente a gente vê bastante plantação de eucalipto, porque os óleos essenciais do eucalipto, né, o óleo essencial de eucalipto, ele é quem se comunica com o meio externo e quem defende
aquela região, aquele clima todo, né? Toda aquela plantação do calor. Então, por isso o óleo essencial de eucalipto é extremamente refrescante, porque é assim que ele defende aquele ecossistema dessas alterações climáticas, desse calor intenso. E a gente tem a citronela, por exemplo, de afastar alguns insetos, algumas pragas. Então o óleo essencial de citronela, essa forma de comunicação da citronela para afastar algumas pragas é através do óleo essencial. Então os óleos essenciais nada mais são do que essas substâncias produzidas nessas plantas aromáticas, para que essas plantas se comuniquem ali com o meio externo e que possa tratar ali, cuidar do ecossistema daquela região. E eu acho isso incrível, né, gente? Falando em comunicação e se comunicar com outras espécies, tendo esses óleos essenciais como esse veículo, como a voz das plantas, eu acho muito sensível, muito sutil, né? E é muito incrível isso. E onde que eles são armazenados nas plantas? Eles são armazenados em pequenas vesículas ou glândulas, né? São vesículas secretoras, são glândulas das plantas, e eles ficam ali. Eles podem estar nas pétalas das flores, nas folhas. Eles podem, essas vesículas secretoras podem estar um pouquinho mais abaixo da superfície, no caule, na raiz. Então, esses óleos essenciais ficam nessas vesículas. Então, por exemplo, quando a gente passa a mão numa lavanda, num hortelã, num manjericão, que a gente passa justamente para sentir o cheirinho na mão, as vesículas secretoras dos óleos essenciais dessas plantas aromáticas, elas estão justamente nas folhas. E quando a gente passa as mãos, a gente rompe essas vesículas, que são chamados tricomas na grande maioria das vezes. E aí a gente sente o aroma dos óleos essenciais que a gente rompeu esses tricomas, né? E assim os insetos o fazem, né? Toda essa, ou outras plantas. Então é através do toque, essas vesículas elas se rompem e os óleos essenciais são expostos, são secretados dessa forma. E aí eles podem vir das cascas, né, de madeira. Então, por exemplo, a canela é um exemplo disso. Podem vir das folhas, então, como eu falei, o hortelã, o eucalipto, o tea tree, a melaleuca vem das folhas. A gente tem nas madeiras essas vesículas. Então, por exemplo, os cedros, eu uso muito o cedro do Himalaia, vem da madeira. Então essas vesículas, o óleo essencial, ele é extraído dali. Tem alguns óleos resinas, como o olíbano, por exemplo. A gente tem de raízes, como o vetiver. A gente tem de rizomas, como o gengibre, o turmérico, né, que é a cúrcuma. Das sementes e frutos, então a gente extrai os óleos essenciais. O óleo essencial de cenoura, por exemplo, é extraído da semente. Os óleos essenciais cítricos são extraídos dos frutos, das cascas, por exemplo, do limão, da laranja, da bergamota. A gente tem das flores, aí são clássicas, né? Então, falando aí da lavanda, ylang-ylang, jasmim. Então, são todas essas partes das plantas que contêm os óleos essenciais. E é muito importante saber de que parte da planta esses óleos essenciais foram extraídos, porque tem alguns óleos essenciais que eles podem ser extraídos de mais de uma parte da planta. E por que é tão importante saber o local que os óleos essenciais foram extraídos da planta? Porque a composição química dos óleos essenciais pode mudar. E quando a gente fala em óleo essencial, a gente está falando em substâncias voláteis, ou seja, que evaporam muito rapidamente, mas mais do que isso, a gente está falando de substâncias que têm compostos químicos muito complexos, extremamente concentrados. Então, se a gente quer extrair a potencialidade de um único óleo essencial, é importante a gente saber quais são os compostos químicos que estão ali. E saber como é que esses óleos essenciais foram extraídos, de que parte da planta e qual a forma de extração dos óleos essenciais é extremamente importante. Porque, por exemplo, na grande maioria das vezes, a forma de extração mais comum dos óleos essenciais é a partir de destilação por arraste a vapor.
quase todos os óleos essenciais são extraídos dessa forma, com algumas exceções. E as exceções são extração por gás carbônico, por solvente, por hidrodestilação. Então, o que significa isso? Que para extrair algum determinado óleo essencial que não consegue ser arrastado a vapor, ou algum composto químico que a gente quer utilizar daquela planta que não é possível arrastar a vapor, a gente faz o uso de outros métodos de extração. E esses outros métodos de extração, a gente coloca substâncias, ou gás carbônico, ou solvente. E aí é importante a gente saber, porque dependendo do fornecedor, a gente precisa identificar, porque ali não estão só os compostos químicos, tem os resíduos desses solventes do gás carbônico no seu vidrinho. Então, se a gente está falando em óleos essenciais, em aromaterapia, ou seja, fazer terapia, uso terapêutico desses óleos essenciais, é importante a gente saber o que tem naquele vidrinho, né? Porque senão a gente vai estar ali consumindo algo que a gente não sabe exatamente o que tem ali. Gente que tá entrando, tudo bem? Eu tô aqui falando já, mas se vocês tiverem pergunta, dúvida, curiosidade, quiser aqui trocar comigo, eu tô aqui sozinha, viu, gente? Então, ó, aceito super o contato aí com vocês. Bom, falando então nesses compostos químicos, né? Então, o quão importante é a gente saber qual é a forma de extração e de que parte da planta esse óleo essencial foi extraído, é importante para a gente saber qual é a composição química, o que tem ali dentro. E um dos métodos que a gente usa para saber qual é a composição química dos nossos óleos essenciais é a cromatografia. Esse é o teste mais comum que é utilizado para a gente saber quais são os compostos químicos em cada vidrinho desse de óleo essencial. É claro que a cromatografia, ela não vai pegar algumas substâncias, ela é feita para pegar substâncias que são voláteis, mas ali está a grande maioria das vezes. A Dani está perguntando qual a extração é a mais pura. Dani, a extração mais comum é a destilação por arraste a vapor, tá? Agora, tem óleos essenciais e compostos químicos que não são possíveis de serem extraídos com esse método. E daí são utilizados esses outros métodos de gás carbônico, solventes, hidrodifusão. Só que aí a gente hoje, dependendo do fabricante, dependendo do fornecedor, a tecnologia para essas outras formas de extração, você já consegue eliminar os resíduos desses solventes, do gás carbônico, do óleo essencial. Mas não são todos os fornecedores que têm essas técnicas mais modernas. Então é importante você saber também a procedência do seu óleo essencial, tá? Então se a gente está falando o uso dos óleos essenciais de forma terapêutica, saber a procedência dos óleos essenciais, se o fornecedor tem os certificados, se é reconhecido, se tem Anvisa, qual é a pureza, se ele conta para você qual parte da planta ele extraiu, qual a forma de extração, se ele te dá a cromatografia, que é esse teste que a gente identifica quais são os compostos químicos, é extremamente importante, tá? Isso daí é o que tem várias formas da gente classificar a pureza do óleo essencial e se aquela marca é boa ou não. Então é importante ter noção e consciência do que a gente precisa saber dos óleos essenciais, tá? Então a gente falou de cromatografia, por exemplo, aí falando agora de composição química, a gente tem várias espécies de lavanda. E aí eu vou contar para vocês por que é importante saber da cromatografia, saber qual é o composto químico que tem lá. A grande maioria das pessoas sabe que lavanda é extremamente calmante, relaxante, esse é o uso mais comum da lavanda, embora ela tenha um uso bem versátil aí, bem complexo. Mas basicamente a lavanda todo mundo usa nesse intuito de relaxar, de acalmar, de ser sedativo, de ajudar em tratamento de insônia, por exemplo. Isso a gente está falando da lavanda verdadeira, da lavândula augustifolia,
que é o nome científico da lavanda verdadeira. Agora a gente tem outras espécies de lavanda. A gente tem a lavanda spike, por exemplo. É um outro tipo de lavanda. E aí, falando em cromatografia, em compostos químicos, a lavândula augustifolia, que é a lavanda verdadeira, ela tem essa propriedade calmante, relaxante, sedativa, porque nela os seus dois compostos principais, mais predominantes, é o linalol e o acetato de linalila, que tem essas propriedades. Já a lavanda spike, que é lavanda, mas é uma outra espécie, ela tem cânfora numa porcentagem muito alta, que a lavanda verdadeira não tem. E a cânfora, ela não é relaxante, é o contrário, ela é estimulante. Então vejam que a gente está falando de uma planta lavanda, só que de outra espécie, que tem propriedades completamente antagônicas. Uma relaxa e acalma, e a outra estimula por causa da quantidade de cânfora que tem ali. Então eu já ouvi pessoas que disseram, eu comprei lavanda, óleo essencial não funciona. Eu comprei lavanda e eu, ao invés de ficar relaxado, eu fiquei super estimulado. Então comigo isso não funciona, óleo essencial não funciona. Na verdade, ali na composição química pode ser que tinha mais cânfora do que linalol e acetato de linalila. Então é muito importante saber esses compostos químicos, para que a gente tenha certeza do que a gente está tendo ali de efeito terapêutico, tá? Então, esse é legal de saber. A Val tá perguntando, os custos ainda são altos, né? Val, eu na verdade vou falar sobre custos numa outra live, mas só para dar um spoiler aqui, eu disse sobre o método de extração, né? Só para você ter uma noção por que dos custos, e os custos sempre vão ser esses, não tem como baratear. Para a gente extrair 1 litro de óleo essencial de rosa, por exemplo, a gente precisa de mais ou menos 3 toneladas de pétalas de rosa. Ou seja, quantos hectares a gente precisa de plantação de rosa? Qual é o cuidado do plantio, do cultivo, da colheita e daí depois da extração? Quantas pessoas estão envolvidas nesse método para que a gente extraia apenas 1 litro de óleo essencial de rosa? E para cada óleo essencial a gente precisa de uma quantidade específica de matéria-prima. Então, eu estou falando muito da lavanda. A lavanda, por exemplo, ela precisa de mais ou menos 150 quilos de floridas, de semeaduras floridas da lavanda para extrair 1 litro de óleo essencial. Então, para a rosa, que precisa de 3 toneladas de pétala, a lavanda precisa de 150 quilos. Então, obviamente, o valor desses dois óleos essenciais é muito diferente. Mas ainda assim, 150 quilos de lavanda, e não é da lavanda inteira, que inclui raiz, caule, folha, não. A gente está falando só da sumida florida da lavanda. Quanto que precisa para extrair apenas 1 litro? Então, os óleos essenciais puros, que têm efeitos terapêuticos, eles têm um valor mais caro, obviamente, por conta disso, tá? Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Bom, e aí a gente falando em compostos químicos, é importante a gente saber que eles estão extremamente concentrados, como eu disse. Bom, e são compostos químicos que normalmente são utilizados nos remédios alopáticos. Só que aí como que funciona isso? O laboratório pega aquele composto químico mais predominante, que tem aquela função, por exemplo, da lavanda, que tem o linalol e acetato de linalila. A farmácia, ela sabe que esses dois compostos têm essa propriedade, sintetiza esses compostos em laboratório e aí usa em remédios alopáticos, só que são sintetizados em laboratório. Então vejam que a gente não está falando de gotinhas que só o cheirinho é o que faz às vezes, não.
os benefícios dos óleos essenciais, eles vêm por conta dos compostos químicos. São os compostos químicos dos óleos essenciais que trazem esses benefícios que todos nós que estamos usando óleos essenciais de boa procedência temos. O aroma, ele é só um efeito secundário de alguns desses compostos químicos. Por exemplo, a citronela, o citronelal que tem na citronela, o composto químico mais predominante, é ele quem dá o cheiro da citronela. Então, tem alguns compostos que dão o cheiro, mas a composição química do óleo essencial é que faz a terapêutica que a gente está aí trazendo como benefício. E falando na concentração que eles estão nesse vidrinho aí que você tem em casa, é importante saber que não é porque vem da natureza que eles não têm efeitos tóxicos no nosso organismo. E é extremamente importante a gente conhecer essas toxicidades. Então, o uso hoje indiscriminado, porque virou moda dos óleos essenciais, eu particularmente, Luana, me preocupo um pouco. Porque se as pessoas não sabem o que elas têm ali em mãos, como é que elas vão usar essas gotinhas aí preciosas, elas podem não trazer os benefícios desejados e ainda por cima se intoxicarem. Então é extremamente importante conhecer essas substâncias tóxicas. Por exemplo, aí eu vou falar um pouquinho das famílias bioquímicas, que são é isso que é importante a gente saber dos óleos essenciais, mais do que o óleo de lavanda é relaxante, mas e aí a pessoa só usa o óleo, aquelas gotinhas para relaxar indiscriminadamente. Mas veja que eu contei ali, dei um spoiler, que a gente precisa, para extrair 1 litro de óleo essencial de lavanda, a gente precisa de 150 quilos de lavanda. E aí a pessoa usa a lavanda só para relaxar. Agora, gente, trazendo um pouquinho aqui pro meu trabalho de autocuidado integral sistêmico, para nossa consciência. Vejam, é muita matéria-prima que a gente usa para extrair esses óleos essenciais. E os compostos químicos que tem ali no óleo essencial de lavanda, eles vão muito além do que o relaxamento, do que o aroma, aquele aroma gostosinho. Eles têm uma complexidade de tratamento e de benefícios pra gente tão incríveis que usar cada gotinha de óleo essencial indiscriminadamente só para relaxar é muito desperdício, né, gente? Então, eu quero trazer essa consciência para vocês que cada gotinha é extremamente preciosa e tem ali compostos químicos bem complexos e que tem muitos benefícios pra gente, além desses que a gente dá um Google aí ou que a gente ouve falar, né? Então, os compostos, essas famílias bioquímicas, conhecê-las é que é o importante, pra gente saber como é que a gente vai usar eles de fato para extrair todos os benefícios dos óleos essenciais. Eu conheço muita gente que chego até mim para acompanhamento, que tem, sei lá, 10 frascos de óleo essencial diferentes, 15. E aí eu pergunto, mas você sabe usar esses óleos essenciais? Normalmente a resposta é não. E aí, poxa, quanta matéria-prima tem ali sendo desperdiçada em cada frasquinho, né? E quanto que a pessoa já poderia ter de benefício com 1, 2, 3, 5 óleos essenciais, sem precisar comprar uma gama de óleo essencial porque gosta do cheiro, né? Então, eu vou aqui falar, a gente tem os terpenos, são substâncias, esses compostos químicos bastante presentes nos óleos essenciais. Por exemplo, a gente tem mono e sesquiterpenos e eles são diferentes. Então, são os terpenos que têm essas características, por exemplo, os monoterpenos, que têm características dissolventes. Então, eles dissolvem normalmente gordura, seja do nosso organismo, seja gordura. Então, por exemplo, o óleo essencial de limão siciliano tem bastante limoneno, os cítricos em geral. Então, usar esse óleo essencial por conta do limoneno que está muito presente nesses cítricos, como no limão, pode ajudar a gente na dissolução das gorduras. Eles são expectorantes também, esses terpenos, os monoterpenos, como o canfeno, por exemplo, presente no alecrim, na cânfora,
né? Então são usados como expectorantes. Os sesquiterpenos são anti-inflamatórios, na sua maioria, né, a grosso modo. Então, por exemplo, o zingibereno, que tem no gengibre, por isso que o gengibre é anti-inflamatório, por conta desse sesquiterpeno. Eles podem ser calmantes. Então, o camazuleno, que vem da camomila romana, é o que traz essa propriedade calmante. A gente tem os álcoois, que são extremamente anti-infecciosos. Então, são extremamente... Eles são antissépticos de largo espectro. Então, a melaleuca, que tem o terpinem 4-ol, que é um álcool, é extremamente antisséptica de largo espectro por conta desse álcool, né? Aí a gente tem os aldeídos, que são anti-infecciosos, como o citral, o cinamaldeído da canela. A gente tem as cetonas, que também são anti-infecciosas, são mucolíticas, por exemplo, a canfenona, a tuiona, a canfenona que tem no alecrim, na cânfora, tuiona que tem na tuia, no cedro de maçã. A gente tem os ésteres, que são calmantes, analgésicos. Então, por exemplo, o acetato de linalila, que eu falei, é um éster que tá na lavanda, tá no ilang-ilang, por isso que traz essa propriedade calmante. A gente tem fenol, que são extremamente antiviróticos, antimicrobiais. Então, por exemplo, o timol, do tomilho, o carvacrol, do orégano. Esses fenóis são extremamente usados, por exemplo, nessa época que a gente tá aí, do coronavírus, de inverno, né? Muitas gripes, eles são muito utilizados. Os éteres, eles são muito digestivos, porém eles também são estrogênicos, precisa tomar cuidado, por exemplo, se a pessoa tem um câncer de mama, que é um câncer que está ligado aos estrogênios, é estrogênio dependente, então você colocar um óleo essencial para essa pessoa usar, que contenha éter, por exemplo, você pode induzir aí as células cancerígenas a se multiplicarem. Então é importante saber disso. A gente tem os óxidos, que são expectorantes, por exemplo, o cineol, que tem no eucalipto, no alecrim, que tem quimiotipo de cineol. Então é extremamente importante a gente saber esses compostos químicos. E aí, falando em toxicidade, tem vários desses compostos que têm grupos de risco ou grupos de atenção. Então, normalmente, os óleos essenciais que contêm cetonas e óxidos são proibidos ou uso restrito para gestante, bebê de até 30 meses, lactante, para pacientes que têm comprometimento neurológico, pacientes hipertensos, por exemplo, que têm compostos de cânfora, canfenona, canfeno, você pode piorar a hipertensão daquela pessoa. Então, veja, se eu coloco lavanda spike, que tem muita cânfora, pode ser, numa pessoa que tem hipertensão, pode ser que eu piore. Ou se eu uso o alecrim, por exemplo, sem saber o quimiotipo dele, o alecrim tem 5 quimiotipos de óleo essencial. Tem um quimiotipo que o componente químico dele mais predominante é cânfora. Se eu uso esse quimiotipo num paciente hipertenso, eu posso aumentar a hipertensão dele. Mas se eu tenho o quimiotipo cineol do alecrim, que eu posso num paciente, numa pessoa que tem hipertensão, mas o alecrim, as outras funções do alecrim são importantes para ela, eu posso trocar o quimiotipo, eu tenho como substituir. Então vejam quantas coisas que são necessárias para a gente saber sobre óleos essenciais, para que a gente use cada gotinha com muita consciência e muita segurança. Bom, eu tô aqui, as minhas lives sobre óleos essenciais vão ser bastante curtas, e cada dia eu vou trazer uma convidada para dar o seu depoimento aqui. E hoje eu trouxe a Juliana Miranda, que é uma amigona minha, que tá fazendo uso dos óleos essenciais, para ela falar aqui com a gente. Deixa eu só achar ela aqui. Ju, se você estiver por aqui, deixa eu achá-la. Gente, tem alguma dúvida? Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas eu quero deixar pílulas para vocês de consciência sobre
o uso dos óleos essenciais. Ju, se você estiver por aqui, puder me chamar, que eu não sei nem por onde que eu te procuro aqui. Alguém sabe para me ajudar? E se vocês tiverem dúvida, gente, já coloquem aqui pra mim. Ai, ela me chamou. Boa. Ficou claro, gente, para vocês que estão aqui me acompanhando? Deu para pegar alguma coisinha? Todo dia eu vou trazer uma informação diferente. Ei, Ju! Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, querida, e você? Tudo ótimo. Ah, que delícia ter você aqui. Seja bem-vinda. Eu trouxe a Ju aqui, Juliana Miranda, é uma grande amiga minha. Ela tem uma formação aí bem ampla em vários aspectos, né? Ela não é especialista, ela não é terapeuta, ela não é especialista em óleos essenciais, mas ela tem um monte aí de atividades profissionais, mas mais do que isso, ela é filha, ela é mãe, ela é mulher. E eu trouxe a Ju porque hoje ela está cuidando de si e da família dela com os óleos essenciais. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Lu, um prazer participar aí da sua live. Obrigada. Ju, conta um pouquinho aí da sua experiência com os óleos essenciais. Como é que eles estão te ajudando aí? O que foi importante desse conteúdo que eu trouxe hoje para você fazer esse autocuidado e o cuidado da sua família com os óleos essenciais? Eu já tinha ouvido falar de óleos essenciais há muito tempo, mas eu nunca me aprofundei. Eu acho que essas medicinas, elas se apresentam na hora certa, pela pessoa certa, né, pra gente. Eu conheci os óleos essenciais com a Luana, no Peru. A gente foi fazer uma trilha e eu estava bastante congestionada. E ela falou, usa um pouquinho de hortelã-pimenta. E aí eu usei, fez toda a diferença, né? Ele é um potente descongestionante, para os pulmões, abriu as vias aéreas. Lá, que é um ar bastante rarefeito, que, né, a gente tem uma dificuldade de respirar, fez toda a diferença. E aí, quando eu voltei, né, eu quis saber mais sobre os óleos essenciais, saber mais sobre as plantas. E aí eu adquiri cinco óleos, né, com a Luana, inclusive que ela fala sobre eles no e-book dela, que foi extremamente importante para utilizar aqui no dia a dia da minha casa, no meu autocuidado, no autocuidado com a minha família. Então, eu comecei a utilizar esses 5 óleos, né? Que é o alecrim, o lavanda, hortelã-pimenta, o melaleuca e o limão siciliano. Hoje, todos nós em casa fazemos uso dos óleos essenciais, todos. A gente usa de forma para inalação, né, à noite. A gente usa no difusor, né, para estar fazendo uma limpeza tanto física quanto energética nos ambientes. A gente usa na máscara o Tea Tree, que ele é um poderoso antisséptico, antifúngico, e até para fazer uma profilaxia agora com o Covid, né? A gente usa o alecrim, eu uso no shampoo, eu uso o Tea Tree, o alecrim para fazer um skincare na Isabelle. A gente usa nas têmporas quando está com dor de cabeça. E eu tenho estudado bastante sobre os óleos essenciais, né? O que mais me encantou nos óleos essenciais, acho que foi a amplitude de usar. Ele de como a gente pode usar para fazer um escaldapé de forma tópica. A gente teve esse final de semana agora numa cachoeira e a gente usou, né, para picadas, né? Ele como também um repelente para o tópico, para antisséptico, para parar a coceira. Então, assim, de como eles são ricos, né? Como você estava falando até agora, de usar de forma consciente na sua amplitude, né? Não ficar lá, eu gosto do cheirinho e vou dar como um perfume ou como uma essência, né? E sim usar a parte terapêutica. Ali é a planta, né?
é a planta, é o poder das plantas. O óleo essencial me trouxe também toda essa vontade de conhecer mais sobre as plantas. O seu e-book me ajudou muito. Então, toda hora eu tenho o e-book meio como um livrinho ali de consulta. Então, tô com dor de cabeça, vou lá ver, tá? Então, assim, a gente vai utilizando, assim, eu quero utilizar esses 5 óleos na forma mais ampla e com todo o potencial deles. Que dá, como você explica ali, para tratar mais de 50 tipos de doenças, ou de seja física, emocional, espiritual, com esses óleos essenciais, né? E até para a gente honrar a quantidade de planta que se sacrificou para estar no vidrinho, ali para a gente usar toda a medicina dela. Então, hoje, em casa, a gente não fica sem. A gente usa mesmo no dia a dia. Os óleos essenciais fazem parte do nosso dia a dia. E o quanto a gente deixou de usar a alopatia e substituiu pelos óleos essenciais. O Nicolas é extremamente alérgico, renite, sinusite. E o óleo, o Tea Tree, o hortelã-pimenta, hoje ele faz a difusão, o difusor no quarto. Ele inala antes de dormir, e quanto isso já limpa as vias aéreas, e quanto ele não precisa mais usar hoje um descongestionante nasal. Né? Então, para a gente foi extremamente importante, né? Esses desconfortos do dia a dia, né? Eu sempre falo, os óleos essenciais, eles não substituem o nosso tratamento com médico, os tratamentos convencionais, mas esses desconfortos do dia a dia, tanto para prevenir ou cuidar desses pequenos desconfortos que a gente tem, que não precisa ligar para o médico para isso, ou ir correndo na farmácia, se entupir de remédio alopático sintético, que tem vários efeitos colaterais, sim, como os óleos essenciais podem ajudar. E Ju, e é isso, né? O que eu vejo, né? A gente não precisa de muitos óleos essenciais e pegar óleos essenciais assim que são, né? Sei lá, que tem poucas funções, mas poucos óleos essenciais que tem, assim, que eles se complementem. Porque, por exemplo, eu posso pegar, eu gosto de lavanda e ylang-ylang, eu quero ter esses 2 em casa. Só que os 2, eles têm propriedades muito semelhantes. Então, você vai ter 2 óleos essenciais que têm funções semelhantes. Claro, eles têm algumas coisas diferentes, mas os seus compostos químicos, predominantes, são semelhantes. A essência, né? De você ter ali Novalgina e dipirona. Exatamente. Que você tem muita... E não usar, né? De repente, aqui, por exemplo, a gente tendo alguma... eu tô com dor de estômago, tô com dor de cabeça. Então, primeiro a gente procura ver, claro, o fundo, né? Como a Isabelle, às vezes é pré-menstrual. Então, a gente tenta fazer um chá, a gente tenta usar os óleos essenciais. E funcionam. Antes de já pegar e dar um Buscopan e partir direto para um remédio. Eu acho que ir para lá, as plantas são muito poderosas. E a gente... e o que eu vejo é que, assim, por exemplo, eu levei para minha mãe. Ela tem uma psoríase muito importante, bem agressiva na orelha. Então, eu levei para ela o Tea Tree, né, que é um poderoso antifúngico. Expliquei para ela de como usar de forma tópica, ela está usando, e melhorou muito. Então, ela inala e ela usa à noite. Né? Ela falou que melhorou muito, assim. E ela já tentou usar várias pomadas alopáticas, vários tópicos, uns pioraram. E o Tea Tree vem trazendo, eu vejo que ele traz uma cura de dentro para fora também, né? Quando ela inala. E às vezes eu tento explicar dos óleos essenciais, por exemplo, hoje eu fui falar dos óleos essenciais para uma prima, ela falou, mas o reiki, lógico, o reiki é uma ferramenta super poderosa, mas ainda se fala de aromaterapia como uma coisa intangível, né? E não, são plantas, tem todo o efeito medicinal, tem todo a essência ali, então não é uma coisa que, não é energia, é planta, é essência, né? Tem a comprovação científica. Então, quando se fala em aromaterapia, se pensa só no aroma. Eu acho que por isso que algumas pessoas ainda vão atrás de óleos essenciais, pura e simplesmente para, não, vamos fazer um cheirinho na casa, ou vamos dar um aroma. E não, tem toda uma parte medicinal. É uma medicina e muito poderosa.
E ela, Sim. né, se você usar ela na sua amplitude, vale mais você ter 2 óleos e usar a potencialidade desses 2 óleos do que ter cheirinho de 10, né, na sua casa. Gente, eu não Simplesmente, né? combinei com ela o que ela ia falar, tá? Ela tá Não trazendo mesmo, a aqui, gente foi super corrido, né? Mas ela tá trazendo aqui a experiência pessoal, quanto isso tá mudando, né? A vida de vocês, assim, e com sim, consciência. Isso que você tá trazendo é muito importante, Ju. Né? Como usar os óleos essenciais com consciência, com essa consciência. Primeiro, são as plantas, tá na natureza, quanto elas se sacrificam para estar dentro de um vidrinho nosso, e como é que a gente pode usar o seu potencial, né? sim. Se você for partir desse princípio, até a alopatia ela vem das plantas, Sim, né? Pela indústria até chegar, da onde que vem a matéria-prima? tudo, né? Vem Nosso que computador, tudo, tudo né? que a gente tem vem da natureza, né? Então a Toda gente, matéria-prima, né, vem da natureza. sim, então é respeitar e usar de forma consciente, porque também teve o solo que, quantos é que nem da lavanda, quanto 1 tonelada de planta para fazer 1 litro de óleo essencial. Então, quanto que tem ali de solo, de trabalho, de recursos naturais para chegar nesse óleo essencial e quanta propriedade que tem ali, né? Científica, estou falando da parte mesmo de cânfora, todos esses propriedades que você falou aí que eu nem sei os nomes, mas eu anoto. Então, a gente, então hoje o que eu estudo mesmo cada um para usar na sua amplitude, né? De forma tópica, seja no cabelo, um skincare, de forma inalatória, de limpeza energética e física do ambiente, e dá resultado. Eu posso falar, eu estou falando pelo meu uso e da minha família. Dá muito resultado. Hoje, lógico, você vai comprar um creme que vem de uma alopatia, ou um creme que vem de uma indústria de cosmético, lógico que tem o seu efeito, foi feito um estudo. E ali também tem, se você olhar na composição, tem as plantas ali, tem o que tem na Sim. lavanda, o que tem no alecrim, o que tem na melaleuca. Mas o quanto vale também você fazer um skincare de margila com umas gotinhas de melaleuca, né? Para fazer uma parte tópica. O quanto vale você também usar o alecrim no shampoo. Então, eu acho que é um trabalho integrativo de você trabalhar a parte dos óleos essenciais com o que você tem. Primeiro, antes de já partir para uma alopatia e dá muito resultado. Eu falo pela minha casa, né? E por todo mundo, pelas experiências que a gente está tendo. É lógico que eu tenho muito a aprender ainda, comecei agora a utilizar os óleos essenciais, acredito que ainda tem muito potencial ali para ser utilizado, né? E que a gente vai descobrindo e vai estudando, e o seu e-book me ajudou muito, assim, ele é muito explicativo, ele é muito detalhado, ele dá muita informação técnica, mas também muita informação prática, né? De como usar, do que tem, para que serve. Então, foi extremamente importante ter esse livrinho ali de consulta também, né? Para a gente estar utilizando os óleos, né? Que legal, Ju. Nossa, super obrigada pelo seu depoimento. Assim, eu fico realmente emocionada porque é isso. Assim, a minha ideia é que as pessoas possam usar os óleos essenciais sem depender de uma consulta de um aromaterapeuta, que elas possam ser autônomas nesse uso, mas com muita consciência e segurança mais do que qualquer coisa, né? Sim, E a gente e segurança até para as plantas, né? Porque senão esse uso indiscriminado dos óleos essenciais é como está acontecendo com as carnes, né? A gente, quanto daqui a pouco a gente vai precisar aí desmatar um monte de coisa, ou o quanto de plantas aí que vai começar a precisar ser produzida de sim, forma cheia de agrotóxico, para poder produzir óleo essencial, porque deu um boom de venda de óleo essencial e as pessoas não estão com consciência de como usar aquilo com segurança. E eu conheço casos que se intoxicaram com óleos essenciais, que tiveram queimaduras, que se intoxicaram no fígado, no rim.
Sim, Então, porque como esse final de semana eu fui usar a máscara e falei para você, não, eu tô colocando uma gotinha do melaleuca na máscara, né? Porque ele tem a potencialidade dele de ser um antisséptico, de ser tem a parte dele, né, de proteção e também fica muito mais confortável você usar a máscara com óleo essencial, né? sim, E aí você falou, daí eu costumava colocar um pouquinho do hortelã-pimenta, não, o limão. do limão siciliano. Você falou, não usa, cuidado, queima. É o limão concentrado, né? Então hoje eu É, já uso com mais parcimônia o limão siciliano, preocupado com o sol. Tu tem todo o cuidado que tem que ter, porque é a planta potencializada, né? De uma porque o forma óleo potencializada. essencial de limão, ele tem como vem da casca, né, do limão, os cítricos em geral, bergamota também, a laranja. Ali tem as furanocuraminas, que são as substâncias que são fototóxicas. São elas, por exemplo, quando a gente vai fazer caipirinha ali num churrasco. Quantas pessoas vocês não conhecem que já tiveram queimadura de pele por conta do limão, da caipirinha? Sim. E o óleo essencial de limão vem da casca, que é onde tá essas furanocuraminas. Então, saber disso, né, que são elas que vão na exposição solar queimam a pele, é importante para esse cuidado, né, de usar antes de se expor ao sol, né? E eu acho que uma coisa que você falou hoje que eu até ia te perguntar sobre as marcas de óleo essencial. Hoje, né, eu tenho os óleos que eu adquiri com você, que eu acredito, né, que são uma marca muito boa, que são puros. E você hoje, como virou meio que modinha óleo essencial, você vê N marcas, né, de propaganda no Instagram, no Face, na internet, e diversos preços, assim, você vê o mesmo óleo custando às vezes 30% do outro. E eu ia até te perguntar qual seria a diferença desses óleos, né? De você ver tantas marcas, tantos kits. Eu sempre procuro prestar atenção quando eu vejo uma propaganda no fabricante, se está falando que é puro, se qual a procedência, quantos ml, algumas coisas assim. Mas eu estava até para te perguntar desse turbilhão de marcas de óleo essencial, tanto nacional quanto importado, que hoje tem nas redes por conta desse modismo que veio com os óleos, né? Sim. Num dos meus e-books, acho que você não tem ele, tá lá na minha comunidade. O pessoal que tá aqui, né, não sabe, ela tá falando do meu e-book. Eu tenho uma comunidade que eu estou montando de óleos essenciais, de aromaterapia, que lá eu estou disponibilizando conteúdos. Então, eu tenho 2 e-books, eu tenho vídeos, receitas, eu estou lá na área de membros para tirar dúvidas. E eu tô, logo mais vai ter novidade aí, que eu tô lançando o meu curso de óleos essenciais. Num desses e-books, eu falo sobre marca. Eu particularmente, eu não gosto de indicar a marca, porque é muito pessoal. Só que a gente tem algumas dicas para a gente saber se aquela marca ela é idônea, se ali ela está trazendo as informações específicas e necessárias para a gente ter segurança naquele óleo essencial. E como você falou, justamente por a gente ter muitos fornecedores hoje de óleos essenciais, tanto nacionais quanto internacionais, e essa discrepância, por exemplo, de óleo essencial de lavanda, cada um tem um preço muito diferente. Muito O que, diferente. infelizmente, muitos não são puros, mesmo eles colocando que são puros. Ou eles colocam... Às vezes eles colocam que são puros porque eles têm óleo essencial, mas eles diluem com algum óleo vegetal. Então, o óleo vegetal é puro, o óleo essencial que eles estão colocando é puro, mas ali dentro não tem só óleo essencial. E se a gente está falando que o importante dos óleos essenciais são os compostos químicos e a porcentagem desses compostos químicos, se ali eu tenho óleo essencial diluído, quando eu vou fazer o uso disso, e que eu ia falar disso mais para frente, né? Cada live eu vou trazer um tema diferente, falando um pedacinho de coisa. Mas tem preparados que eu faço que eu preciso saber a diluição de cada composto químico que eu tô ali dentro. E se ele vem diluído e eu não sei,
Sim, eu vou colocar numa porcentagem muito menor e aí não vai fazer o efeito que eu tô querendo para o meu cliente e benefício para aquela pessoa, porque está muito diluído. E eu não sabia. Ou o fornecedor não traz o nome científico da planta, de que parte da planta ele foi extraído, que a composição química muda, qual forma de destilação. Então, se é com solvente, por exemplo, com CO2, se eu não sei a procedência disso, eu estou com resquício ali de outras substâncias que não é do óleo essencial. Se ele não me fala que tipo de extração, como é que eu vou saber? sim. Então, tem algumas coisas que a gente vê. Então, pedir a cromatografia se já não vier no vidrinho. Então, para a gente saber, que nem eu estava falando da lavanda. Eu conheço um monte de fornecedor que fala óleo essencial de lavanda, mas qual lavanda? Até o cheiro muda, porque eu já experimentei os óleos essenciais de outras marcas e o cheiro muda, né? Sim, Falar, a Fabi uma vez falou, eu não gosto, eu cheirei o lavanda, não gostei muito do lavanda. E aí eu dei o meu para ela experimentar e ela falou, nossa, mas esse eu gostei, porque o cheiro é totalmente diferente, é. né? O outro meio que não me agradou. Eu acho que de marca para marca também tem essa diferença, Porque né? tem também a origem da planta. Então, por exemplo, se a lavanda é da França, se a lavanda é da Espanha, se a lavanda... porque daí você tem que ver, ela foi cultivada no pé da montanha, perto do mar. Isso muda tanto a composição química quanto o aroma, muda tudo. Então, também tem algumas dicas que eu dou para a gente saber se aquele fornecedor te dá essas informações para você ter dicas se aquele fornecedor é legal ou não é. Hum. Eu uso poucas marcas, porque eu tenho certeza que me dão segurança nessas Da procedência. que eu posso usar de todas as formas da procedência, porque me dão todas essas informações. Tem algumas marcas que, embora eu goste, eu já não uso. Algumas eu não uso tópico, outros eu não uso para ingestão, eu não tenho confiança. Nem todos os óleos podem ser usados de forma tópica. E Nem eu vi todos que os óleos poucos podem. óleos, né, podem ser para ingestão, né? É. Então, Então, a maioria. além da gente saber os grupos de atenção, a gente precisa saber essas famílias bioquímicas que eu contei. Então, eu vou falar numa outra live, mas, por exemplo, a cetona, ela é neurotóxica. O óxido também. Então, se são pessoas que têm histórico familiar de epilepsia, convulsão, ou se estão propensas para isso, ou alguma outra doença neurológica, você pode agravar. Tem alguns, por exemplo, o éter, que é estrogênico, você usa numa pessoa que teve câncer no útero, na mama, que é dependente de estrogênio, as células cancerígenas se alimentam de estrogênio, e eu uso um óleo essencial que tem éter, e o composto estrogênico, eu posso piorar o câncer dela ou pode voltar ao câncer. Sim. Então, tem algumas coisas que são muito, muito importantes a gente saber, né? Então, é isso, assim. Então, tem essas dicas aí básicas para a gente escolher o fornecedor e da gente ter a cromatografia e saber os compostos químicos que estão ali. Que famílias que são essas? Que famílias bioquímicas que tem ali? Porque são elas que fazem a função, né? Eu vi também no que tem alguns óleos que são que eles, quando eu fui comprar um difusor, daí falava que tem com filtro, sem filtro, até pedi algumas dicas para você, e eu vi que tinha alguns óleos que eles falavam esse difusor não pode usar óleo que tenha mistura sintética, porque ele acaba danificando o difusor, né? Isso também me deu um certo receio. Falei, olha, tá vendo? Tem óleos que têm partes sintéticas, misturas sintéticas, né? Porque tem alguns fornecedores que colocam sintético ou diluem o óleo para baratear o óleo Entendi. essencial, porque eles são caros realmente por essas razões que eu estou contando. E aí alguns fornecedores querem vender e aí fazem essas estratégias. E, infelizmente,
para deixar o óleo essencial mais barato. Só que Mas daí se você a vai usar gente o óleo de forma consciente e de forma efetiva, eles rendem muito, né? Um vidrinho hoje deste, por exemplo, que tem 10 ml, que é que eu tenho, eu já usei bastante, eu uso aqui em casa usa diariamente, ele não usou praticamente nada, né? A gente usa de forma bastante consciente mesmo, bem porque direcionada, né? é o que eu digo, uma gota já tem uma função assim extraordinária. Quanto Eu de tenho, planta tem numa gota, né? pois é, quanto de planta tem numa gota? Então, cada gotinha conta, né? Ela já faz muita coisa, uma gota. Eu tenho um colega que, inclusive, a marca dele é Gota Consciente, que é justamente para trazer para as pessoas essa consciência de que uma gota já faz muita coisa. E pelo contrário, por exemplo, a melaleuca, que é super utilizada, a toxicidade dela é média para alta. Então, se eu uso indiscriminadamente aí, se eu não uso a diluição correta, ou se eu uso muito no meu dia, eu posso ter uma toxicidade aí no meu corpo indesejada, né? E tem assim, esse cuidado, né, de usar por quanto tempo eu estou usando o óleo essencial, o mesmo óleo essencial, o mesmo composto químico, se não é um composto químico, se é uma cetona, por exemplo, eu uso por muito tempo, eu posso ter uma toxicidade, então, diariamente, né? Então, eu preciso também ter esse cuidado. Eu não preciso usar todo dia, eu vou usar quando eu preciso. Então, é começar a criar essa consciência para que tenha segurança no uso, né? Os óleos cítricos que também são bons para imunidade, né? Eles podem, todos os cítricos podem ser ingeridos? Não. Bom, primeiro que ingestão é uma coisa bem à parte, né? Embora o uso tópico, o uso de inalação, os compostos químicos, eles vão para a nossa corrente sanguínea, a ingestão, eles vão direto, né? Tipo, ingeriu, foi. Não dá nem tempo de nada. Então, a ingestão é muito cautelosa. A gente usa ingestão basicamente para tratar infecções internas. Existe também a culinária com óleos essenciais, mas aí é um uso bem cuidadoso. Então, é uma gota, por exemplo, eu quero usar o turmérico, que é a cúrcuma longa. É uma gota para uma panela desse tamanho, porque senão você vai intoxicar, né? Então, tem esses cuidados aí de ingestão. E não são todos que podem ser ingeridos e tem a forma correta de ingestão e o quanto de ingestão cada um pode fazer, né? Tanto a pessoa quanto o quanto de gota que a gente pode ingerir, né? Gente, Criança pode usar, né, Lu? pode. Ó, baixou meu banner. 1 minuto e meio. Nem vi o tempo passar. Criança pode usar. Eu vou fazer uma live essa semana de aromaterapia para crianças. Eu queria só, legal. antes de terminar, gente, olha como é importante. Hoje, falando de aromaterapia para todos, tem esse livro aqui do Robert Serran, que é um super aromaterapeuta. Ele não é muito grosso, mas tem muita informação. E esse daqui, que é o Manual de Aromaterapia, é muito importante. É uma bíblia, gente. Então, o uso de óleo essencial não é indiscriminado, precisa de estudo. Esses são os dois de referência de hoje. Cada dia eu vou trazer uma referência. Tem 1 minuto, a live vai cair. Gente, obrigada por estarem aqui. Ju, eu te Obrigada, agradeço Lu. muito, muito, muito por Não, você eu estar queria aqui dizer para comigo. todos que estão aí que a aromaterapia, os óleos essenciais são para todos, sim. Usado de forma consciente, com orientação, traz muito benefício, muitas curas, é muito versátil, muito legal. Eu quero que todos experimentem, quem ainda não conhece. Quem já conhece, procure aí conhecer de uma forma mais profunda, mais ampla. Tenho certeza que vai trazer muitas curas e muitos benefícios físicos, energéticos e espirituais para todos.
Ai, lindeza, obrigada, viu? Pessoal, fiquem comigo essa semana toda. Cada dia eu vou Vamos falar estar. sobre um assunto. Muito obrigada. Vai cair 5 segundos. Gente, um beijo. Beijo, Qualquer Lu. coisa eu tô no direct. Beijo. Obrigada.